Olá, bem-vindos a mais um episódio do nosso Direito e Seus Diálogos. A gente sente um prazer enorme em estar aqui cada vez e te receber, sempre com muito carinho e com muita alegria. Agradecendo desde o início já aos nossos apoiadores, Essência Clínica de Estética, Taberna, Loja de Conveniências e Ótica Romano. Hoje nós vamos conversar sobre um tema bastante importante e que a gente, desde que começa a faculdade de Direito, ele para uns colegas é uma pedra no sapato, para outros não, mas é um tema que anda, mexe e vira, nós não, enquanto advogados, não podemos escapar dele, que é a comunicação. Um advogado, seja advogando, seja num tribunal de júri, né, seja defendendo numa sustentação oral ou fazendo uma sustentação oral, ele sempre vai necessitar, então, da comunicação. E uma comunicação assertiva, uma comunicação que realmente transmita aquilo que ele deseja falar para as pessoas. E com o contato com o nosso cliente, isso é imprescindível. E ainda mais nos dias atuais em que nós trabalhamos aí dentro do físico, do digital, né? Então, as searas que necessitam da nossa comunicação cada vez estão maiores. E para conversar conosco a esse respeito, eu tenho o prazer de receber essa querida que aceitou meu convite assim de pronto, foi muito acessível, que é a querida Aninha Pires. Ela que é comunicadora, especialista em comunicação, colega aí na área da música também, né? Cantora nativista. Aninha, é um prazer te receber. Muito obrigada mesmo pela tua participação. Eu tenho acompanhado a tua trajetória e visto o quanto tu tens te destacado nessa seara, né, da comunicação, da consultoria em comunicação, o quanto tu tens trabalhado efetivamente com o empreendedorismo feminino. Então é um prazer te receber aqui no Direito de Seus Diálogos. Prazer é todo meu, Patrícia, muito obrigada pelo convite, muito obrigada aos que estão nos acompanhando no teu podcast. É uma alegria estar aqui contigo para falar um pouco da comunicação, que é importante para os advogados, para as advogadas, afinal é uma profissão essencialmente linguística. Exatamente. Então, como eu já falei um pouquinho ali, né, de uma forma muito, muito simples, né, mas quando nós entramos na faculdade de Direito, a gente costuma ter aquela separação, assim, né, entre aqueles que querem advogar, entre aqueles que querem concurso, e geralmente a gente vê que aqueles que querem advogar, que querem lidar com o público, são aqueles que têm um pouco mais de facilidade de se comunicar, que gostam demais dessa parte de comunicação. Mas, por outra banda, se nós olharmos aqueles que querem concurso, a parte oral é uma das partes fundamentais das provas, seja ela, né, para as mais variadas carreiras jurídicas. E também nós temos muitos colegas que se destacam palestrando, né? E hoje em dia também, como nós temos usado, e é uma ferramenta que nós podemos usar, né, a comunicação através do Instagram e através das mídias sociais, há uma necessidade também de saber se adequar a estas mídias e formas de comunicação. Mas eu queria que tu nos colocasse, dentro da tua visão como especialista, o que é se comunicar de forma assertiva e de forma que conecte, né, com as pessoas e transmita aquilo que realmente nós queremos colocar com a nossa fala. Porque, às vezes, de uma maneira que nós nos colocamos, um gesto que nós fazemos, a maneira que nós nos portamos, ela transmite uma imagem totalmente contrária, né? E um recado totalmente contrário daquilo que nós gostaríamos. Exatamente. A comunicação, ela é de extrema importância em qualquer profissão, justamente por ser uma janela de oportunidades infinitas. Além de sustentar a tua autoridade, de te ajudar a criar a autoridade
o teu reconhecimento, fortalecer o conhecimento também. Enfim, a comunicação é de suma importância porque conecta com outras pessoas. E eu sempre digo nas mentorias, nos cursos e workshops, nas oportunidades que eu tenho, que não existe comunicação sem 3 pilares. O primeiro que é autenticidade. Esses 3 pilares são o meu método de ensino, tanto do Fala Sem Medo quanto comunicação para o sucesso. Autenticidade, sentimento e generosidade. Não existe a possibilidade de termos uma boa comunicação sem sermos autênticos, sem sermos tocarmos no sentimento do outro ou termos a generosidade. Quando eu falo generosidade, Patrícia, o que ela está falando de generosidade? A generosidade de conseguir entregar a mensagem ao outro. E às vezes vejo muitas pessoas, acredito que tu também vejas alguns colegas, que não têm essa facilidade de entregar a mensagem a todos os públicos. Então, não basta ter o dom da oratória, que, na verdade, é muito treino e técnica. Todos podemos treinar e todos, através de técnica, conseguimos nos expressar bem. Mas nós temos que ter a generosidade de saber que, para determinado público, seja em uma palestra na universidade, eu vou poder utilizar o vocabulário para os meus colegas, para aqueles alunos de acordo com o ambiente. Mas, se eu tiver que explicar o mesmo conceito, o mesmo tema, para aquele cliente que bate lá no meu escritório, eu tenho que saber também como entregar a mensagem para ele. Então, saber se comunicar é uma junção da comunicação verbal e não verbal. E é a soft skill mais desejada do momento por todos os empregadores em qualquer seara, como falasse agora há pouco. Pode ser vendas, pode ser liderança, pode ser gestão de grupos. Sem comunicação, não consigo fazer uma ótima gestão, tampouco liderar nem vender o meu produto, para ver como é importante essa comunicação. E vejo, num cenário não tão distante e que já está acontecendo, que a comunicação vai ser cada vez mais essencial pelas gerações. Nós vamos ter, tu vais trabalhar no teu escritório com no mínimo 3 gerações, por exemplo. Né? Muitas pessoas que são do comércio ou que trabalham com equipes vão ter 3 ou mais gerações trabalhando ao mesmo tempo. E isso exige uma habilidade de comunicação extrema. Então, se hoje já é valorizada, vai ser valorizada ainda mais lá adiante, que um período de tempo não muito adiante. Logo ali já está ocorrendo isso. E como eu digo, a palavra tem o dom de causar uma guerra ou trazer a paz. Então, comunicação é tudo. Sim, e quando tu fala, né, da autenticidade, da generosidade, isso também me parece, na parte da generosidade, me parece muito também, e eu usaria também a palavra humildade. Sim. De entender que nós precisamos nos adaptar a determinadas situações, né? Não adianta muitas vezes eu querer falar com um determinado público de uma forma que eu usaria para falar somente com pessoas técnicas do direito. Perfeito. A gente tem que saber colocar as palavras de uma forma compreensível para aqueles que estão nos ouvindo. Isso a gente vê muito com clientes, né? Quando a gente trabalha com as mais diferentes pessoas, muitas vezes uma boa explicação, uma explicação atenta à necessidade da pessoa, ela é completamente diferente. A pessoa consegue captar, né? E isso cativa. Exatamente. E algo que falasse agora, que é muito importante, uma boa explicação de acordo com a necessidade da pessoa, ou seja, a escuta ativa é que te leva à comunicação. Às vezes nós pensamos, aquela pessoa fala bastante, tem o dom da comunicação, de novo, é treino e técnica, não é dom, mas tem o dom da comunicação, as pessoas costumam dizer, mas na verdade quem tem o dom da comunicação é aquele que sabe escutar primeiro, analisar o que o outro quer. Um bom vendedor não é aquele que fala. Tu chega na loja e ele vai te oferecer o produto. Não, ele tem que te escutar primeiro para saber quais são as tuas dores, os teus desejos e aí sim
diante dos diversos produtos que ele tem ali para te oferecer, ofertar aquele que tu procuras. Exato. E também a questão da autenticidade, né? Não adianta que nós façamos, por exemplo, uma palestra, uma fala como se fôssemos uma produção em série. Sim. Né? Tem que haver pontos em que nos distinguam, que eu saiba, não, esta palestra, esta fala é da Ninha, né? Porque algo característico nosso foi colocado ali. Então, essa parte da autenticidade, da generosidade, que eu, né, faria um link com a humildade, e também a questão do sentimento. Esses dias eu vi a pergunta para um cantor, e quem fez a pergunta disse: como que tu faz para subir no palco e ser técnico e separar a emoção? E foi uma pergunta para Zizi Posse. E ela disse: eu não separo. Porque são coisas que não se separam. À medida que eu não sentir aquilo que eu estou fazendo, eu não vou conseguir transmitir para a minha plateia. E eu achei muito interessante, chego a me arrepiar, porque não tem como, né, um artista, por exemplo, subir no palco sem que ele esteja sentindo de fato aquilo que ele faz. E isso é na comunicação. Exato. A gente precisa entender, se for para uma plateia, entender qual é a necessidade da plateia. Se for para um cliente, entender qual é a necessidade dele, porque às vezes, enquanto advogados, nós vamos atender 2 casos que parecem semelhantes, mas a necessidade de um cliente é uma e a do outro é completamente diferente. Perfeito. Né? E aí eu tenho que saber ajustar a minha conduta para que a gente tenha uma comunicação assertiva. Isso também, se nós formos levar para a parte do cliente, eu entendo que isso é uma questão também de responsabilidade com o cliente. Né? Eu tenho que ter responsabilidade com o meu cliente, portanto, eu preciso atendê-lo, né, da forma que ele precisa. Não ferindo os meus princípios enquanto profissional, mas eu tenho que entender ele. Não é uma fórmula. Não né? é uma fórmula. É uma situação humana. Exatamente. Então, a gente tem que saber ouvir. Enquanto tu falava sobre sentimento, eu me lembrei também como cantora da música nativista do Rio Grande do Sul, o quanto essas situações de palco nos trazem a clareza de quanto é importante falar para quem está nos escutando agora e querer ajudá-lo de alguma forma. Entender a parte sentimental do outro. Uhum. Eu jamais vou, por exemplo, vender a minha mentoria de comunicação para vídeos simplesmente por vender. Eu vou vender a possibilidade daquele que for fazer a mentoria perder o medo de gravar o vídeo. É o sentimento dele que eu tenho que tocar. Sim. E, justamente, falando em vídeos, a autenticidade também, ela está muito falha nas redes sociais. As pessoas pensam que eu tenho que seguir um roteiro, que eu tenho que ser assim ou de outra maneira para estar presente nas redes sociais. E não compreendem que, na verdade, pessoas se conectam com pessoas. E a pessoa que está do lado de lá está nos assistindo porque o conteúdo que tu trazes hoje é interessante, mas porque se conectaram conosco. Compreende? Então, se tu queres aparecer na rede social, trazer o teu trabalho do presencial para o online, não fica preocupado com o que os outros vão pensar, ou eu tenho que ser assim para ficar mais parecido com fulano ou fulano disse que é melhor assim. Seja do teu jeito. As pessoas que estão te seguindo, assistindo o teu conteúdo, estão ali por tua causa. Exatamente. E é o teu diferencial. Exatamente. Por mais, assim, hoje, a inteligência artificial, tu coloca tópicos, ela te entrega um livro pronto. Né? Mas é algo totalmente mecânico. Se eu for fazer um conteúdo para o Instagram, se tu for fazer um conteúdo para o Instagram, se tu colocar ali, ela te entrega um vídeo pronto. Mas é mecânico. Então, eu acho que o sentar, o preparar, o falar do teu jeito, né? Isso é o que conecta. Perfeito. Com certeza. Aí estão os 3 pilares da comunicação. Exatamente. Aninha, e eu te colocaria assim, bom, como tu falaste,
Em muitas coisas da vida da gente, as pessoas costumam dizer assim, mas tu tens o dom, né? Tu tens o dom. E esquecem que por trás deste dom, que eu acredito que exista, sim, em grande medida, uma aptidão, assim como para cantar, né? Tem uma aptidão, mas nós precisamos lapidar esta aptidão. E através disso, isso vai acontecer através da técnica, do estudo, né? E quais são as ferramentas que nós temos? Se nós temos uma pessoa que tem muita dificuldade de se comunicar em público, que fica extremamente nervosa, ansiosa, que ferramentas nós temos para que facilite esta pessoa de perder este receio de falar em público? Eu sempre, quando eu vou falar em público, eu sempre penso assim, primeira coisa, bom, eu tenho que falar. Vou tentar fazer a melhor coisa, ninguém vai me morder. Sim. Né? E vamos lá. Erros, todo que estiver começando vai cometer erros. Então, mas para aquelas pessoas que muitas vezes têm mais facilidade de escrever, porque tem pessoas que são ótimas para se comunicar em público, mas já a escrita não funciona tão bem. Então, que ferramentas nós temos? O que nós podemos trabalhar em linhas gerais para facilitar essa nossa comunicação e perder essa barreira que às vezes se cria, esse muro que se cria, para que nós tenhamos mais facilidade, então, da comunicação em público? A facilidade para a comunicação é justamente, novamente, vou repetir, é treino e técnica. Talvez eu tenha essa desenvoltura, tenha desenvolvido a habilidade de comunicação de uma forma melhor, porque desde pequena, desde muito pequena, eu falo para grandes públicos, através dos CTGs, dos concursos de CTGs, como intérprete vocal, como prenda. Então, num CTG, o menor público que tu tens são 200, 500 pessoas. Depois, como cantora nativista, como professora também. Isso é o quê? É treino e técnica durante toda a minha vida. Mas se a pessoa quer começar, mas começasse há tempos, Aninha, dá tempo para mim? É claro que dá. É claro que sim. O que a gente tem que fazer? Desenvolver os pilares da comunicação que nós acabamos de falar, mas principalmente, com o teu conhecimento, desenvolver a expressão corporal. A oculésica, a imagem, a tacésica, proxêmica, cinésica e a paralinguagem. São os fundamentos da expressão corporal que devem ser desenvolvidos através de técnica. E é possível. E quais as ferramentas? Tu me colocou quais as ferramentas agora, né? E quais são, na tua visão de especialista, quais são os pontos que são os de maior dificuldade? O que eu percebo, a paralinguagem, enquanto comunicadora na Rádio Oceano de Rio Grande, eu percebo que a paralinguagem, que é tudo que envolve tom da voz, ritmo, acentuação de algumas palavras, percebo que as pessoas têm um pouco de dificuldade. E é fácil de resolver isso. Sabe como? Treinando a leitura em voz alta. Uma poesia. Lendo livros, tu que estás gestante agora, futuramente farás muito isso, lendo livros para os filhos, fazendo a entonação correta das palavras. Porque assim, quando tu vais fazer o teu discurso, tu já treinaste e vais perceber. Eu sempre posso fazer um exercício que sempre digo para os meus alunos. Para a linguagem, por exemplo, gosto de colocar uma frase bem chamativa. Eu não mandei você matar ela. O que seria a paralinguagem? Eu não mandei você matar ela. 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 Eu não mandei você matar ela.
Cada palavra teve, em uma dessas frases, a sua entonação. E a interpretação foi totalmente diferente. Então, é treino, é basicamente treino. E compreender que nós podemos fazer isso valorizando a temática, valorizando aquela palavra, a situação, acentuando o que nós queremos ou não. Exatamente. Eu gostaria que tu repetisse para a gente ali dentro das ferramentas para melhorar, que tu falasse sobre dentro da expressão corporal. Isso. A oculésica. A oculésica é o contato visual que tu faz com a outra pessoa. No presencial, a gente tem um tempo de no máximo 7 segundos para trocar o olhar com a pessoa, senão vai ser algo constrangedor. Mas é importante que nós falemos sempre olhando nos olhos. E aí eu faço só uma observação, o quanto é importante a troca visual na comunicação. Total. Né? Hoje em dia, as pessoas conversam sem se olhar, porque eu estou no celular e eu estou falando contigo. Né? Então, a importância também de estabelecer esse limite quando vai se atender uma pessoa, quando vai se fazer uma palestra, quando vai se ter, né, uma comunicação, é um momento praticamente sagrado. Exatamente. Né? Eu não vou me atentar com outras coisas. O momento agora é aqui e nós vamos conversar. Isso é completamente diferente e também gera a conexão. A conexão que exatamente. É fundamental. Na comunicação, a gente fala quando alguém não olha ou desvia o olhar, é quebra de rapport. Ela se desconecta da outra pessoa. Né? O rapport ele é feito pela oculésica e também pelo sorriso. Também por toda a comunicação, expressão corporal, mas principalmente pelo sorriso e pelo olhar. Então, o primeiro seria a oculésica. Depois, a tacésica. Como eu cumprimento a pessoa? Diz muito da nossa personalidade. Ou pelo menos a gente tem essa impressão enquanto conversa com as outras pessoas. Ao cumprimentar uma pessoa, a gente sempre tem uma impressão da pessoa através da tacésica. Né? A paralinguagem acabei de explicar agora. A cinésica são todas as expressões corporais que nós podemos utilizar, os gestos que nós utilizamos, basicamente, e a proxêmica. Importante dizer que tanto a oculésica, que é o contato visual, ela pode ser feita ao vivo, como nós estamos, quando eu estou olhando para o público que está nos assistindo, olhando para a câmera. Então, eu estou me conectando com eles. Por isso que, às vezes, olho para ti, às vezes, olho para eles. Exatamente. E o mesmo acontece na proxêmica. Imagina dando uma aula na universidade, correto? Se tu ficares só perto da mesa do professor, digamos assim, quanto de atenção tu vais perder dos teus alunos? Diferente se tu és um professor que ocupa o espaço da sala de aula, que se movimenta, que sai pelo corredor conversando, explicando aquele conteúdo, mas olho no olho, mantendo contato visual com cada aluno, olhando um, olhando o outro, se dirigindo, trazendo perguntas, mas em movimento. A proxêmica é isso. Num vídeo seria o ângulo que eu faço para me aproximar. Nós podemos estar aqui divididas por essa mesa, mas quando o assunto fica interessante, a gente faz assim. Porque eu quero me aproximar de ti. Eu estou mostrando, estou demonstrando através da minha expressão corporal o meu interesse pelo que tu estás falando. Exatamente. Então, esses são os pilares básicos da expressão corporal. E aí a gente poderia colocar, né, e já linkando com os gestos, que acredito eu que tenham gestos que transmitam mais confiança, mas se a gente entrar na questão do direito, dos advogados, mas isso também é uma questão que vai se dar para todas as profissões, que é a questão da apresentação. Né? Às vezes eu observo muito a questão assim de um cantor. A gente tem vários tipos, por exemplo, né? Várias maneiras, vários estilos. Mas eu aprendi uma coisa que para mim sempre me marcou muito. Eu achava muito interessante quando um colega ou, né, qualquer um colega, um artista que vai se apresentar com chiclete na boca. Eu ficava assim observando, porque eu fico imaginando assim, qual o meu compromisso com a minha plateia? Qual é o mínimo que eu posso me entregar para aquela pessoa que se dispôs a sair de casa para me ouvir?
né? Então, eu acho que em todas as profissões, e ainda mais a advocacia, que ela já tem um estereótipo de como é se vestir, como um advogado se veste, mas a minha imagem, a minha maneira de... Porque através da nossa vestimenta, da nossa imagem, nós comunicamos uma coisa. Da maneira como nós nos vestimos, nós comunicamos uma coisa. Como, então, juntar esta questão da imagem com aqueles gestos que são mais adequados? Nós sabemos que tem uma postura que ela é mais adequada. Tem uma postura que aproxima, tem uma postura que repele. Tem gestos que demonstram que eu tenho autoridade naquilo que eu estou falando. Tem gestos que eles não dizem que eu estou insegura. Sim. Né? Então, como que a gente pode fazer um link entre esta questão da imagem e dos gestos que facilitam ou não a comunicação? Vocês sabem que eu sempre brinco, o ser humano tem a capacidade de escanear o outro em apenas 7 segundos, e nesses 7 segundos, 93% da leitura é feita através da expressão corporal. Não só como ele está vestido, a aparência que ele traz, mas também a expressão facial, a expressão corporal. Aninha, então tu queres me dizer que 93% é a expressão corporal, 7% é só o que eu falo? Não, a gente nem deu a chance ainda dele se expressar. Depois que o nosso corpo permite que a gente escute. Bom, é interessante, vou dar ouvidos a ele, correto? Então, para termos esta noção de quanto é importante a expressão corporal, de quanto é importante, sim, como a gente se veste, como nós vamos nos apresentar em determinadas situações, principalmente tuas colegas advogadas. E digo mais que saber utilizar a roupa de acordo com o evento que nós estaremos, existe na expressão corporal alguns detalhes pequenos que valorizam ainda mais a tua escolha. Eu costumo mostrar que, mostrando a palma da mão, esta parte do braço, nós mostramos acessibilidade ao outro. Nós abrimos esta comunicação. Percebam que, por exemplo, eu sempre uso a minha blusa assim. Por quê? Se eu fizer isso, eu vou passar uma expressão mais fechada. Assim como se eu fizer isso, eu vou passar outra expressão, correto? A minha comunicação vai ser diferente. Então, estou com a mesma roupa, mas detalhes fazem esta diferença. Por isso que é importante nós sabermos bem trabalhar a expressão corporal com intencionalidade, de acordo com aquilo, de acordo com o evento que nós vamos. Não sei se te respondi corretamente, Sim. mas percebo também que na expressão corporal, o grande erro é não ter a expressão corporal ou melhor, a comunicação não verbal e a comunicação verbal alinhadas. Se eu estou te falando alguma coisa, expressando algo, eu tenho que fazer, por exemplo, eu não vou dizer longe, eu vou dizer é muito longe, é muito importante. Então, os meus gestos estão para a minha comunicação verbal. E nós não vemos isso. Vemos muitas pessoas fazendo sempre os mesmos gestos repetitivos, ou outros que nem devem ser feitos, muito na rede social, e esses gestos não servem para nada, senão para acentuar sílabas. Ou em cada palavra a pessoa faz o mesmo gesto. E esse gesto aqui, ó, nas redes sociais, é o que se faz mais. E sem porquê. Não complementa a fala. Assim como vícios de linguagem, o famoso né? As bengalas. E exatamente, que torna a comunicação cansativa também, tira a fluidez, né, da comunicação, assim como também eu entendo que é uma coisa já extremamente, que a gente aprende, uma coisa muito basilar que se aprende, né, a estrutura da fala. Um começo, um meio e um final, né, que essa comunicação chegue aonde ela deve chegar, porque muitas vezes nós ouvimos pessoas palestrando, né, e a gente fica assim, tá, mas foi lá adiante e voltou para trás, e onde que chegou? Começou no nada e chegou no nada.
Como educadora, a gente sabe que a leitura e a escrita contínua é que vão contribuir para esse desenvolvimento de um roteiro mental com coesão e com coerência em qualquer situação de comunicação, seja numa carta, seja ao vivo, seja aqui no podcast. Então, realmente, a leitura pode favorecer e pode desenvolver a comunicação dessa maneira. Sim. E nesse mesmo, né, aproveitando esse gancho, Aninha, é a questão da língua portuguesa. A importância de ter um domínio da língua portuguesa para que nós possamos nos comunicar. Todo mundo tem todo mundo não, mas as pessoas têm aquela, né? Português é muito difícil, né? Mas tem elementos básicos que são extremamente necessários a quem trabalha com isso, né? Como, por exemplo, nós advogados trabalhamos direto, então tem coisas que são imperdoáveis para um advogado, né? E para quem se comunica, elas são imperdoáveis. Então, a importância que nós trabalhemos vocabulário, que nós trabalhemos questões gramaticais, e eu queria que tu colocasse colocasse a tua visão a respeito disso, da importância na comunicação do domínio da língua portuguesa. Eu sou formada em Letras Português e Espanhol pela Universidade Federal do Rio Grande e posso te garantir que o bom uso da língua portuguesa, o bom uso da gramática portuguesa, que é uma língua tão rica, tão bonita, principalmente, como havia falado já, na profissão de vocês, em que exige uma riqueza linguística para ter persuasão, para ter autoridade na tua defesa, é essencial. Ter a colocação gramatical com perfeição, ou que se aproxime a isso, com certeza vai diferenciar qualquer profissional em qualquer área que ele atue, com toda certeza. E também, para os advogados, não só numa defesa, mas na interpretação correta de uma lei, na elaboração de bons documentos, bem feitos. Porque nós sabemos que a inteligência artificial está aí, mas nada e nunca vai substituir a natureza humana de se conectar com o outro através do sentimento e da autenticidade. E essa riqueza vocabular que vocês têm que ter, que é característico da advocacia, também deve ser observada. Por quê? Para a gente não esquecer da nossa generosidade. Exatamente. Nós temos que ter clareza na fala e generosidade para entregá-la ao público que for. E uma linguagem, né, aí poderíamos dizer uma linguagem assertiva, porque muitas vezes também acredita-se que uma explicação, que uma palestra, que uma conversa, ela tenha que ter muitas palavras ou falar muito. E às vezes se fala muito e não se chega a nada. E não se chega a nada. Então, a importância desta linguagem assertiva, objetiva, não é ser extremamente sucinto, não, mas de forma objetiva, colocar aqueles pontos que são necessários. Isso muitas vezes até numa entrevista, né? O que foi... Às vezes tem entrevistados que acabam se sabotando quererem falar demais. Porque falam demais, respondem além daquilo que foi perguntado. Então, essa comunicação objetiva, né? E encaminhando, né, a nossa conversa mais pro final, que é uma conversa que rende muito, e cada um desses pontos que nós colocamos, nós poderíamos ficar falando muito mais, mas daí vocês têm que procurar no Instagram da Aninha, tá? Que ela tem mentorias excelentes e para se aprofundar, né, em cada um desses pontos. Mas encaminhando para o final da nossa conversa, eu queria que tu pontuasse, hoje é um momento, como a gente mesmo conversava aqui antes de começar a gravar, né, do Figital, né, que é esta maneira de comunicação que se dá
de forma física e de forma digital. E nós temos essa ascensão, né? E num pós-pandemia aí veio essa questão que eu tenho muita dificuldade, faço, mas tenho dificuldade, acho que não é igual, mas a gente tem que se adaptar porque o mercado pede, né? Que é muitas vezes a gente trabalha com atendimento online. Isso nos facilita, por exemplo, a ter uma pasta de clientes muito maior, porque eu falo com pessoas em todo mundo, em todo o Brasil. Mas afasta, né? Afasta desta questão da sensibilidade. É uma outra forma de se comunicar. Então, eu queria que tu nos colocasse como que a comunicação está se dando hoje? Como que nós fazemos esse paralelo, essa junção e chegamos ao digital? O digital vem do empreendedorismo, aí se acentuou depois da pandemia. A presença do físico no digital e do digital no físico, ou os dois ao mesmo tempo. Por exemplo, eu compro na loja, ou eu compro online e retiro na loja. Eu estou presencialmente na loja, mas tem um QR Code ali que eu posso acessar outros looks, por exemplo, que combinem com a peça que eu comprei. Então, vem do empreendedorismo e vem para a nossa realidade como empreendedoras, como profissionais. E hoje em dia eu atendo muitas pessoas com mais de 30 anos, de 30 a 60 anos, que são autoridade no atendimento presencial, são especialistas, renomados, reconhecidos, mas que ainda têm medo de ir para o digital. Mas não há mais espaço para dúvidas, a gente tem que estar presentes no digital. Este é o momento de estarmos no físico e também no digital. Então, nós temos que compreender este novo método de comunicação, nos valer de uma boa comunicação, compreender como é que esses pilares da comunicação, expressão corporal, funcionam no digital e trazer essa autoridade para o digital também, para o Instagram, para qualquer rede social. É importante que nós ocupemos este espaço. Muitas pessoas sem conhecimento já estão no digital, enquanto pessoas extremamente renomadas, como falei, já com autoridade, não estão. Então, há de se vencer o medo, que principalmente o medo de julgamento é o que essas pessoas sentem, porque têm uma carreira tão consolidada no presencial que não sabem o que os outros irão pensar se eu gravar um determinado vídeo, né? Então, a gente começa a desenvolver a comunicação justamente pelo medo, pela dor do cliente que chega até mim. E para os teus colegas advogados e advogadas, eu diria que é possível sim, para aqueles que já têm essa trajetória, estarem presentes também no digital, e para os que estão chegando agora na profissão, embora eles tenham muito mais noções de algoritmo e de como funcionam o Instagram, o Facebook, o YouTube e todas as outras ferramentas que existem na internet, talvez eles não tenham essa facilidade também de comunicação, porque é tanto touch, né? Uhum. Que é pouco toque, é pouco do saber se comunicar com o outro. Então, é importante para ambos. Exatamente. Eu acho que a gente pode, né, concluir que estamos em constante mudança, em constante evolução na nossa sociedade, mas que coisas que são muito naturais do ser humano, elas nunca vão ser substituídas. E nós precisamos nos adequar a este sistema, né? Estudar, eu acho que também tudo aquilo que a gente quer fazer, a gente tem que estudar muito a respeito daquilo. Então, a gente tem que conseguir conciliar essas duas coisas, porque o profissional que não se atualizar, ele vai ficar estagnado, mas, ao mesmo tempo, não é uma atualização sem sensibilidade. É uma atualizar, mantendo eu sempre costumo dizer assim, que é manter coisas que são fundamentais e que não podem mudar, mas também buscar novas que possam facilitar a nossa comunicação. E eu queria
te deixar à vontade para que tu faça as tuas considerações finais nesse momento e já de antemão te agradecendo, porque foi assim de uma gentileza. Eu conversei com a Aninha, nós não nos conhecíamos pessoalmente e ela foi extremamente gentil, aceitou o convite e a gente já está planejando coisas futuras, né? Então isso foi muito bom. É muito bom que quando a gente encontra pessoas dispostas a ajudar, a fazer algo produtivo junto. E isso é de uma generosidade muito grande, porque eu também sempre acho que conhecimento não dá para a gente ficar guardando. A gente tem que buscar as pessoas adequadas e quando a gente acha, a gente faz que nem uma esponjinha, tenta absorver o máximo. Então, eu queria te deixar à vontade para que tu te despeça do nosso público, né? Faça as tuas considerações finais. Patrícia, quero te agradecer novamente pela oportunidade. Eu que fiquei muito feliz com esse convite para estar aqui com o teu público, falando um pouco da importância do desenvolvimento dessa habilidade, que é a comunicação, que é essencial nas nossas vidas. Pode ser que tenhamos advogados, crianças, jovens, para todos a comunicação sempre é muito importante, porque não há nada mais importante no mundo do que se conectar com as pessoas, e a comunicação faz isso. Muito obrigada pela oportunidade, pelo convite de estar aqui com vocês. Eu que agradeço, com certeza. Vamos nos encontrar mais vezes. Muito obrigada. Foi uma honra, foi um prazer poder te ouvir nesse pequeno espaço de tempo, mas eu tenho certeza que muitas pessoas também vão acessar o teu material e vão ter a mesma sensação que eu estou tendo aqui contigo. Então, muito obrigada. Né? Obrigada a todos que nos acompanharam. Agradeço novamente aos nossos apoiadores, Hartwig Escritório de Contabilidade, Ótica Romano, Essência Clínica de Estética e Taberna Loja de Conveniências. Em breve nós estaremos de novo com o próximo episódio do Direito e Seus Diálogos, que com certeza, como sempre vai ser feito com muito carinho, buscando sempre uma informação de muita qualidade para ti. Muito obrigada pela tua companhia e até o próximo episódio.